mulheres, aleluia, que têm um coração disposto a obedecer. Por isso Deus nos deu esse propósito e disse: lança, porque eu vou mostrar a diferença no meio do meu povo. Aqueles que são induzidos, impelidos pelo meu Espírito vão participar, porque eles são homens segundo o meu coração. Aleluia. Eles vão se inclinar, eles vão, aleluia, fazer a minha vontade. Vai ter um esforço, mas eles vão fazer. Então Davi era um homem segundo o coração de Deus e tinha sobre a sua vida esta promessa de reinar sobre Israel. Aleluia. Os irmãos conhecem a história, não vou me adeter aqui. Passou alguns anos para que esta promessa de Deus e esta unção que foi derramada sobre a cabeça de Davi naquele dia entre os seus irmãos se cumprirem. Passou-se alguns anos, Davi então veio a reinar, porque Saul, o primeiro rei de Israel, que não era segundo o coração de Deus, mas foi eleito pela vontade do povo, né? Ele veio a desobedecer. Ele veio, aleluia, a não cumprir com os mandamentos do Senhor. E por causa disso Deus o rejeitou. Não que Deus, já desde o princípio, quando ele foi escolhido, pedido pelo povo, e o próprio Deus mandou separá-lo, Deus deu todas as condições para Saul, para que ele tivesse um reinado com êxito. Mas o coração de Saul não era perfeito para com Deus. E por causa do seu coração não ser perfeito para com Deus, Deus o rejeitou, né? Então agora, chega um momento de se cumprir a palavra na vida de Davi. Saul morre, seu filho Isbosete vai reinar no seu lugar. Também vem a falecer, e toda a nação de Israel, que era liderada por Isbosete, agora procura Davi e diz: olha, Davi já reinava sobre uma parte que era em Hebrom, sobre a tribo de Judá, e agora reinou sete anos ali, e alguns meses já reinando sobre Judá. Nessa época o povo estava dividido, e agora então chegou o momento da unificação do povo. Deus queria unir novamente o seu povo, porque Deus não trabalha em divisões, irmão. Aleluia. Deus trabalha onde tem unidade. Aleluia. Aleluia. Então Deus agora, aleluia, trabalha no coração do povo, e o povo reconhece Davi como rei de Israel. Se lembra da promessa que foi feita a Davi, e disse: Senhor, Davi já é o escolhido do Senhor, vamos procurar a Davi e dizer que ele reine sobre nós. Então Davi agora passou a reinar sobre todo Israel. E qual foi a primeira atitude que Davi fez ao assumir esta liderança, esse povo, para conduzir o povo do Senhor? Ele estabeleceu em Jerusalém a cidade, aleluia, a capital do reino. Jerusalém ele instituiu como a capital do reino. Ele disse: aqui será a capital, será onde o povo se reúne, aonde a presença de Deus se manifestará. Mas para isso é necessário que eu traga a arca. Nesse tempo a arca, irmãos, aleluia, estava na casa, como nós lemos aqui, aleluia, de Abinadab. Os irmãos se lembram? Lá no primeiro livro de Samuel, no capítulo 5, por ali, nós vamos ler a história de que quando Samuel era o juiz sobre a nação de Israel, ainda não tinha sido instituído o rei, e ali tinha o sacerdote Eli e os seus filhos, Hofni e Finéias, que serviam, ministravam no altar do Senhor, mas eles eram filhos de Belial, diz assim a palavra. Eram homens que não tinham um coração puro, tratavam as coisas santas do Senhor, mas cometiam pecados, né? Pecados horríveis. E Deus chamou a atenção de Eli e disse: repreende os teus filhos, e ele não repreendeu. Então Deus deu uma sentença: olha, teus filhos vão morrer, eu vou recolher e vou extirpar com a tua linhagem. Os irmãos sabem, os filisteus levantaram guerra contra Israel. Os filhos de Eli, aleluia, que naquele dia o povo estava perecendo, né? Então o general do exército lá e o povo pediu: traga a arca, traga a presença de Deus, porque se a presença de Deus estiver conosco, nós vamos ter vitória na batalha. Só que Deus, a presença de Deus não está no meio onde tem pecado. Aleluia. Aleluia. Deus não se manifesta onde habita o pecado. Aleluia. Aleluia. Aonde tem pecado tem derrota. Aonde
prevalece. Por mais que eles tinham a arca, símbolo da presença de Deus no meio do povo, mas a presença de Deus não estava mais com eles. Glória a Deus. Naquele dia Israel foi ferido na batalha, os inimigos pegaram a arca da presença de Deus e levaram cativa. Colocaram diante do seu Deus como um troféu. Nós vencemos o Deus de Israel, né? Colocaram lá diante de Dagon, aquela estátua imponente, né? Os braços assim cruzados, olhando de frente para a arca. Colocaram lá dizendo: olha, Dagon venceu o Senhor dos Exércitos. É assim que muitas vezes o diabo se apresenta, né, irmão? Parece que o diabo vence o Senhor, parece que o diabo está ganhando a batalha, mas só ganha na vida daquele que não tem presença de Deus. A Bíblia vai nos dizer que aquela noite que a arca ficou ali na presença de Deus, eles fecharam o templo de Dagon e saíram. No outro dia, quando eles entraram lá, a estátua de Dagon estava caída com o rosto em terra diante da arca de Israel. Porque não há Deus que se detenha de pé na frente do nosso Senhor. Aleluia! Eles tornaram a levantar a estátua. Passou-se mais um dia. Na segunda vez foram ver, estava lá a estátua caída e o pescoço degolado e os braços degolados, né? Aleluia! Aleluia! Sem cabeça, sem mãos, diante da arca. E Deus feriu os filisteus com algumas pestilências. Os irmãos vão ler a história, né? Feriu eles com algumas hemorroidas, né? Deu ali algumas situações complicadas para eles. E eles tiveram que enviar a arca de volta. E dizem: esse Deus aí é terrível, não dá para ficar, ele lança praga, ele lança enfermidade, manda essa arca de volta, aleluia. E mandaram, botaram a arca em cima de uns carros de bois, largaram e foi para a casa, né? Foi parar lá nos termos de Israel. Alguém assumiu ali a arca, acabou parando essa arca na casa de Abinadab. E a Bíblia diz que ficou lá na casa de Abinadab por mais de 20 anos, irmão. 20 anos a arca do Senhor ficou ali na casa de Abinadab. Durante esse período de todos esses acontecimentos que eu falei aqui para os irmãos, Saul já havia virado rei. E tu vê a diferença, irmão Luiz Carlos. Quando um líder não tem a preocupação de atrair e trazer para junto do seu povo a presença de Deus. A Bíblia vai nos dizer que Saul reinou 40 anos sobre Israel. E 40 anos ele não se preocupou em trazer a arca, em trazer o símbolo da presença de Deus para o meio do seu povo. Saul era um homem que não estava preocupado com Deus, ele estava preocupado com ele. Por isso o seu coração não era perfeito para com Deus, porque ele não queria que o nome do Senhor fosse glorificado, pelo contrário, ele queria que o seu nome fosse exaltado. Os irmãos se lembram que ele se ira contra Davi, porque quando Davi venceu o gigante, as mulheres vieram tocando seus tamborins e cantaram: Saul venceu, aleluia, os seus milhares, mas Davi venceu 10 milhares. Ele já ficou enciumado. O que é isso? Esse homem está recebendo mais honra do que a mim. Aleluia. Só que está faltando para ele? Só o trono. E já passou a perseguir Davi. Por quê, irmãos? Porque ele via em Davi, aleluia, algo que ele não tinha. Glória a Deus. Um coração puro diante de Deus. Aleluia. E a presença de Deus que estava com ele. Aleluia. Então nesse período todo ele tentou matar Davi. Se preocupou em matar aquele que estava querendo trazer a presença de Deus para o meio do povo. Aleluia. Glória a Deus. Ele desobedeceu, veio a morrer, como eu disse, mas agora Davi assumiu o reinado. E um dos primeiros atos dele ao assumir o reinado é dizer: vamos juntar o povo, vamos unir o povo e vamos lá na casa de Abinadab trazer a arca de Deus para a nossa capital, para Jerusalém. Eu já preparei uma tenda, conforme Deus orientou a Moisés, aonde a arca do Senhor vai ser depositada, aonde ali os sacerdotes vão ministrar, porque aonde está a presença do Senhor, tem bênção no meio do povo. Aleluia. Aleluia. Aonde a presença de Deus se manifesta, irmão Hernani, traz bênção, traz prosperidade, enfermidades são curadas, os inimigos caem por terra, não tem demônio, não tem principado, não tem potestade que se levanta
Deus, nós estamos fadados ao fracasso, fadados à derrota. Os irmãos se lembram quando Israel saiu do Egito? Pecou, desobedeceu, murmurou. Pecado de murmuração, cuide, irmão, não murmura. Não murmura das coisas de Deus. Não murmura dos líderes que Deus levantou. Não murmura. Glória a Deus. Mas adora, glorifica o nome do Senhor. Aleluia. Em tudo dai graças ao Senhor. Glória a Deus. O povo murmurou. E a murmuração foi tal que Deus disse assim para Moisés: Moisés, te aparta desse povo que eu vou exterminar com eles. Eu vou acabar com eles, eu vou fazer de ti uma nação, da tua descendência, mas eu vou extirpar. Moisés, um líder temente a Deus, um coração quebrantado, ele se coloca a orar, interceder pelo povo. Ele diz: Senhor, tem misericórdia, não faça isso. E ele apelou, né? Apelou, aleluia, para um sentimento com Deus. Ele disse: Senhor, o que as demais nações vão dizer ao teu respeito? E vão falar do teu povo que realmente o teu povo era ruim, o teu povo era mau, a ponto de tu tirar eles do Egito e enterrar eles no deserto. Eles vão falar mal ao teu respeito que nem o Senhor suportou. E Deus não estava suportando mesmo. Aí Deus disse para Moisés: tá bom, Moisés, eu vou ouvir a tua oração, mas eu vou te dizer uma coisa: conduz esse povo, mas a minha presença não vai mais no meio deles. Porque se a minha presença for e eu ouvir de novo murmuração, eu ouvir de novo pecado, eu ouvir transgressão, eu vou consumir com esse povo. E aí Moisés vai para a oração de novo e vai clamar a Deus, e ele vai dizer: Senhor, tem misericórdia de nós. Aí a ponto dele dizer: Senhor, se a tua presença não for comigo, não nos faça sair daqui, não nos faça caminhar adiante, porque sem a tua presença nós estamos perdidos. Sabe o que Moisés estava dizendo, irmão? Que sem a presença de Deus nós nada somos e nada podemos fazer. Nós estamos à mercê do nosso adversário. A presença de Deus é essencial no nosso meio, irmão. Aleluia. Deus precisa manifestar a sua presença em nós. Aleluia. A presença de Deus. E era isso que Davi queria trazer para o povo no seu reinado. Ele disse: olha, para o meu reinado ter êxito, para que eu possa governar a nação de Israel segundo o coração de Deus, eu preciso trazer a presença de Deus para o meio do seu povo. Só que ele cometeu um equívoco, irmãos. Davi, ele não procurou se inteirar nas leis de Deus. Só de boa vontade não se faz a obra, irmãos caros. Às vezes nós temos boa vontade, o propósito, o desejo é bom, irmão Hernani, mas a gente tem que fazer de acordo com o que está aqui, ó. Você já ouviu aquele ditado que cheio de boa vontade o inferno está cheio? Nós não podemos fazer a obra de Deus só com a boa vontade. Nós precisamos fazer a obra de Deus com boa vontade, mas em obediência às Escrituras. Glória a Deus. Tinha regras determinadas por Deus a Moisés de como era o tratamento, tinha que ser o tratamento do povo com a arca. Quem podia manusear? Quem podia carregar? Aleluia! Como é que eram os rituais que tinham que ser observados para se achegar na presença de Deus no Santo dos Santos? Glória a Deus! Mas o povo estava tantos anos longe da presença de Deus que não se preocuparam com isso, irmãos. Eles pensaram assim: olha, os filisteus, quando ganharam a batalha lá, ganharam de nós a guerra, tocaram na arca de qualquer jeito, levaram a arca, não morreu ninguém. Foram para lá, colocaram, né? Depois Deus feriu eles com algumas coisas, mas naquele momento que eles pegaram com mãos ímpias, mãos pecadoras, nada aconteceu naquela área. Porque os mandamentos não eram para os filisteus, os mandamentos eram para os judeus. Era para os israelitas. E agora, Davi então vai lá buscar a arca. E a Bíblia vai dizer que eles colocam diante de um carro novo. Só que não era a maneira correta para conduzir a presença de Deus. Deus tinha dado orientações aos levitas, aos sacerdotes. A arca tinha argolas que tinham que ser colocadas no varais ao lado daquelas argolas. E a arca tinha que ser conduzida nos ombros pelos levitas, pelos sacerdotes.
A presença de Deus, irmãos, ela tem que ser conduzida por nós. Aleluia. Nós que temos que conduzir a presença de Deus. Não é os animais. Aleluia. Não é de qualquer jeito, irmão Júnior. Aleluia. Hoje as pessoas querem trazer a presença de Deus de modo artificial, irmão. É verdade. É fazendo culto de luz apagada. É com um joguinho de luz, mexendo com a emoção do povo. Ai, tá sentindo a presença de Deus aí? Ah, e a pessoa até derrama uma lágrima que mexeu no emocional, né? Tá trazendo a arca num carro de boi. Só que tem perigo. Glória a Deus. Aleluia. Tem perigo, irmão. Né? Aleluia. Os bois tropeçam. E aí a pessoa está carregando a arca de uma forma errada, né? Daqui a pouco tropeça na caminhada. E daqui a pouco toca na arca. Quer tocar na presença de Deus, né? Quer dar aquela ajudinha, aquela mãozinha para o Senhor, né? Porque se estivesse sendo conduzida pelos homens, os homens teriam cuidado para conduzir a arca. Reverência, santidade, né? Aleluia. Tinham vidas consagradas. Eles saberiam como proceder, mas agora um animal conduzindo a arca. E infelizmente, irmãos, tem muitos líderes que agem como animais para conduzir a presença de Deus. E levam o povo também a pecar. Levam pessoas, às vezes até com boas intenções, a morrerem diante, fazendo a obra de Deus. Ou vocês não conhecem obreiros e obreiras que se magoaram, que se entristeceram, que deixaram de servir a Deus por causa de um líder, né? Que estava tentando, entre aspas, trazer a presença de Deus para o meio do povo, mas de uma maneira errada, de uma forma errada, né? Tratando errado as coisas santas, as coisas sagradas de Deus. Aí aquela pessoa até com boa vontade, né? Tá vendo ali o trabalho pender a arca de Deus. Diz a Bíblia que os bois tropeçaram, a carroça balançou, a arca ia cair e usar. Foi segurar a arca, foi dar uma mãozinha e acabou morrendo. Deus feriu ele, né, de rupturas ali, as suas entranhas saíram para fora. Meu Deus. De maneira que caiu um temor no povo que estava ali. A Bíblia diz que eles vinham saltando, tocando seus tambores, se alegrando, dando glória a Deus. E quando aconteceu aquilo, eles se espantaram. Davi temeu trazer a presença de Deus para a cidade de Davi, para Jerusalém. Ele disse: olha, como eu vou levar essa presença, esse Deus terrível comigo, esse Deus que fulmina. Aleluia, né? Aleluia, fulminou este homem. Era um levita, irmão. E sabe por que Deus fulminou ele? Justamente por isso. Porque ele era um levita. Ele era da linhagem sacerdotal. Ele tinha um compromisso de saber como se conduzia a presença de Deus, que não era no carro de bois, tinha que ser carregado nos ombros. Era ele que tinha o compromisso de instruir Davi, a forma como Davi tinha que conduzir a arca. Mas ele quis conduzir a presença de Deus de qualquer jeito. E aí aqui vai um apelo e uma exortação aos obreiros. Nós não podemos trazer a presença de Deus de qualquer jeito, viu? Deus tem formas. Deus tem leis estabelecidas. Aleluia. Nós obreiros somos, aleluia, a referência da igreja, o espelho da igreja. É nós que temos que trazer a presença de Deus para o meio do povo. Só que nós não podemos fazer isso de qualquer jeito. Nós temos que fazer isso da forma correta, conforme manda as Escrituras. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, tem jeito para fazer. Irmão, se você não está de acordo com a palavra, não suba para o altar. Se você não está disposto a obedecer os mandamentos de Deus, não suba para o altar. Glória a Deus. Não queira conduzir a presença de Deus de qualquer jeito. Você corre o risco de ser fulminado pelo Senhor. Aleluia. Aleluia. Deus é santo. Aleluia. E requer do seu povo santidade, irmãos caros. Por isso a igreja ora. Por isso a igreja se consagra. Por isso nós estamos num propósito de avivamento para trazer presença de Deus. Mas presença genuína. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Presença genuína. Davi fica com medo. E agora como é que eu vou levar?
né, ficou triste, porque diz até a história que Uzá era um dos seus parentes, seus familiares, primos, não sei qual é o grau de parentesco. A Bíblia não entra nesse detalhe, não me detenho a Bíblia. Mas a Bíblia vai dizer que ele pega, aleluia, ao ver isso acontecer, ele se contristou e temeu. E disse, como virá a minha arca do Senhor? E não quis Davi retirar para si a arca do Senhor para a cidade de Davi. Mas a fez. Quando a Bíblia diz a fez, a Bíblia está dizendo que Davi deu uma ordem. Davi forçou alguém receber a arca de Deus. Eu imagino que naquele dia caiu um temor diante do povo, irmão. Se o rei temeu levar a arca, imagina o povo. O povo tinha medo de receber a presença de Deus. Olha, essa presença aí, essa arca, colocou hemorroidas dos filisteus. Essa presença, quando veio conduzida aqui, por Uzá ter tocado a mão, aleluia, foi aqui fulminado. Eu vou ter que ficar com essa arca. Ninguém queria, não tinha voluntário, irmãos, caras. É que nem muitos obreiros que têm medo. Parece que servir ao Senhor, né, é algo assim, eu não posso mexer porque é coisa santa, coisa sagrada. Eu tenho medo de mexer com as coisas de Deus. Irmãos, a melhor coisa é tu ter a presença de Deus. Aleluia. Não é pesado, é glorioso, é maravilhoso. Glória a Deus. Atrai bênção sobre a tua vida. Aleluia. Tem gente que parece que tem medo de Deus. A gente não precisa ter medo de Deus, mas sim temor, respeito, reverência, Glória a Deus. obediência. Aleluia. Então ninguém queria, mas Davi forçou, diz a Bíblia. Aleluia. Davi disse, e fez levar a casa de Obed-edom. Talvez Davi, olhando ali naquele caminho onde ele estava, ele viu uma casa. De quem é aquela residência? É de Obed-edom. Obed-edom significa o quê? Servo de Edom. Ele não era israelita. A Bíblia diz que ele era geteu. Geteu era um povo que foi escravizado por Israel. Era dos descendentes do Golias, onde o próprio Davi já havia matado um gigante Golias, que era geteu. Esse homem, Obed-edom, era servo de Edom. Nem crente, podemos assim dizer, ele era. Mas como ele foi forçado a receber a arca na sua casa, ele foi lá e recebeu. Disse, olha, se eu não obedecer o rei, ele me manda matar. Se eu não morrer na mão do Senhor, vou morrer na mão do rei. Só que a arca que foi colocada na casa dele, irmão, aleluia, a Bíblia diz que ficou ali 3 meses. E eu posso imaginar que aquele homem, que não era da descendência de Israel, mas passou a temer ao Senhor, passou a honrar aquela arca. Isso aqui é a presença de Deus. Esse Deus é tremendo, esse Deus fulmina. Eu posso imaginar que todos os dias ele se dobrava diante daquela arca e pedia, tem misericórdia de mim, Senhor. Se eu estou fazendo alguma coisa que te desagrada, tem misericórdia de mim, Senhor. Todos os dias eu posso imaginar que aquele geteu se dobrava diante da arca e dizia, Senhor, me poupa, tem misericórdia de mim. Eu até nem queria te receber aqui, eu fui forçado a receber, mas tem misericórdia de mim. Não faça como tu fez com os filisteus, não faça como tu fez com Uzá. E a Bíblia vai dizer que ficou 3 meses a arca ali, e Deus começou a abençoar a casa daquele homem. Porque aquele que se humilha na presença de Deus, Deus exalta. Aquele que reconhece os seus pecados na presença de Deus, Deus perdoa e muda o seu estado. Aleluia. 3 meses ele começou a ser abençoado, irmão Júlio. E não foi pouca bênção, irmãos, cara. A bênção foi tão grande na vida dele, que os servos de Davi observaram, porque todo mundo ficou esperando. Vamos ver que maldição vai acontecer na casa do geteu. Deus fez hemorroida nos filisteus. Deus matou o Zá que tocou na arca. Agora botou a arca na casa desse homem aí pagão, descendente do Golias. Vai acontecer algum desastre. Só que eles começaram a observar, tem algo errado. Em vez de maldição, está vindo bênção na vida desse geteu. Glória a Deus. Em vez de maldição, Deus tem abençoado ele, porque agora ele está preocupado, aleluia, porque ele tem a presença de Deus com ele. Ele não quer mais perder a presença, ele quer ter a presença de Deus. Ele está recebendo as bênçãos de Deus. Aleluia. Eu posso ver aquele homem se convertendo, irmão. Aleluia. Sabe? Deus abençoando ele, levando ele à conversão, à mudança de vida.
Glória a Deus. É isso que a Aleluia. presença de Deus faz, irmãos, cara. Faz almas pagãs se converter. Aleluia. Por isso que a igreja precisa ter a presença de Deus junto de si. Aleluia. Como vamos ganhar almas? Aleluia. Como nós vamos ganhar almas se a presença de Deus que é a que convence não está conosco? Jesus, Glória a aleluia. Como nós vamos ganhar almas se o Espírito Santo, que é o que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, não está no nosso meio? Aleluia. Glória a Nós Deus. precisamos trazer a presença de Deus conosco. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Essa notícia chegou à casa de Davi. Olha, Davi, Deus está abençoando. Aleluia. O Obed-Edom. Deus está abençoando. Eu posso dizer que agora ele não é mais servo de Edom. Agora ele é servo de Deus, porque Deus está abençoando ele. Deus está multiplicando. Está fazendo ele prosperar. A casa dele está sendo próspera. Os negócios dele estão prosperando. Porque quem tem a presença de Deus, irmão, vai prosperando, vai prosperando. Por isso eu fico lutando quando eu vejo cristão que não prospera. Cristão que leva uma vida sempre cabisbaixo. Tem alguma coisa de errado. Aleluia. A presença de Deus não quer dizer que a presença de Deus não nos isenta de passar por algumas provações. Deus trabalha, Deus nos Glória aperfeiçoa. a Deus. Aleluia. Mas quem tem a presença de Deus, Deus sempre dá o escape. Quem tem a presença de Deus, já disse Davi, fui moço, hoje sou velho, mas eu nunca vi um justo desamparado ser e nem a sua descendência mendigar. Glória a O que era Deus. isso? Presença de Deus, Aleluia. proteção de Deus, prosperidade de Deus na sua vida. Aleluia. Agora tem gente que está sempre na miséria. Irmão, ora por mim. Irmão, ora por mim. Irmão, me ajuda aqui, me ajuda ali. Tem alguma coisa errada. Precisa da presença de Deus contigo. Glória a Deus. A presença de Deus te fortalece. A presença de Deus te ajuda. Irmãos, quem está me ouvindo? Amém. Vocês me toleram mais 5 minutinhos aqui? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero dar encerramento aqui. Aleluia. Davi ouviu, irmão, esse cara. Ó, Deus está abençoando Obed-Edom. Então Davi agora, ele vai ter com os levitas. Ele vai ter com os sacerdotes. E ele disse, olha, o que aconteceu? O que eu fiz de errado? Aonde eu errei? Um líder precisa reconhecer onde tem errado. Um líder, o trabalho não está crescendo, em vez de ter vida, está gerando morte. Em vez da igreja crescer em número de membros, está perdendo membro, um membro tem que ver, eu estou fazendo alguma coisa errada. Eu estou conduzindo a arca errada. Porque em vez de Deus salvar, Deus está matando. As almas não estão se convertendo, estão abandonando. Tem alguma coisa errada comigo. O que eu estou fazendo de errado? Davi fez isso como um bom líder. Ele disse, eu fiz alguma coisa errada, Senhor. O meu desejo, o meu propósito era trazer bênção para o povo e não morte, não maldição. O que eu fiz de errado que gerou a morte em Uzá? E aí os sacerdotes que tinham conhecimento da lei disseram, Davi, certamente porque tu trouxe a arca de uma forma errada. A arca tem que ser conduzida pelos sacerdotes, nos ombros. Aleluia. E tem que ser oferecidos sacrifícios. Cada 6 passos que os sacerdotes davam, eles paravam. No 7º tem que ter sacrifício. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Para trazer a presença de Deus consigo, tem que ter sacrifício sobre ele. Aleluia. Para ter presença de Deus, tem que ter sacrifício, irmão. Pastor, os caras falavam aqui, quer ser abençoado? Tem que ter sacrifício, tem que mexer no bolso, tem que contribuir. Aleluia. Contribui, quer ser abençoado financeiramente? Sacrifício. Separa o teu dízimo, separa a tua oferta, separa a tua contribuição para ajudar na obra. É sacrifício, irmão. Aleluia. Tem que caminhar 6 passos. No 7º, sacrifício, holocausto. Aleluia. Davi agora então, ele vem preparado, irmãos. Ele não vem mais despreparado. Todo no início de um ministério, todo obreiro, às vezes no início nós cometemos alguns equívocos. Nós cometemos algumas falhas. O irmão Luiz Carlos está aqui na sua primeira congregação como primeiro pastor. Já dirigiu muitas como segundo. Mas segundo não tem a mesma responsabilidade do primeiro? Não é. O peso maior está sobre os ombros do primeiro. E todas as vezes que a gente assume o primeiro trabalho, assim como eu já fui dirigente de uma congregação pela primeira vez, a gente tem o desejo
de trazer a presença de Deus, de fazer com que o povo seja abençoado, mas muitas vezes pela falta de preparo, de não nos buscar conhecimento, de não nos consagrar, de não orar, a gente comete alguns equívocos. Em vez de abençoar, às vezes a gente traz até maldição para o povo. Não é assim? Quem não se prepara para pregar, às vezes está pregando heresia. Em vez de trazer bênção, está trazendo maldição. Quem não se consagra, não busca em Deus uma palavra para trazer para a igreja, pode pregar aquilo que Deus não queria falar, e em vez de abençoar, trazer maldição para o povo. Mas o que nós precisamos aprender com Davi? Davi, aleluia, ele estava iniciando o seu reinado, cometeu um erro, mas ele se humilhou diante de Deus, ele foi buscar orientação e disse: agora eu não posso errar, Senhor. Eu quero que o teu povo seja abençoado. Então Deus diz para ele: leva os levitas, leva os sacerdotes, eles vão conduzir a arca, a cada 6 passos tenha sacrifício. Por isso que nós vamos entrar na semana de oração aqui, irmãos. Porque tem que ter sacrifício. Quer ter presença de Deus contigo? Tem que ter sacrifício. Mas pastor, orar das 10 às 11 é sacrifício. Aleluia. Ah, mas eu vou ter que fazer um esforcinho lá, nós já vamos ter um culto, não podemos orar no culto. Não. Tu vai orar no culto, mas das 10 às 11 tu vai orar um pouquinho mais. Então sacrifício. Dá os teus 6 passos normais. E no 7º, holocausto, sacrifício. Deus se agrada. Aleluia. Oh, Davi agora volta para a casa de Obed-edom. E aí me chamou a atenção, eu até passei aqui. Vocês se lembram que a arca ficou 20 anos na casa de Abinadab? Vocês viram alguém falar sobre bênção na casa de Abinadab? E Abinadab era sacerdote. Abinadab era descendente de Levita. 20 anos a arca ficou na sua casa. Vocês viram falar? E Deus abençoou a casa de Abinadab. A presença de Deus estava lá, irmãos caros, mas não tinha reverência, não tinha culto, não tinha humilhação, não tinha humildade. E aonde não tem essas coisas, não tem bênção de Deus. Sabe o que isso simboliza? Aqueles crentes que vêm para a igreja, sabe? Vem para a igreja, só cultua, é o religioso. Ah, eu sei que quinta eu tenho que estar lá, eu sei que segunda eu tenho que estar no ciclo de oração, eu sei que domingo eu tenho que estar lá, senão o pastor me chama a atenção que a gente não está vindo no culto. Mas ele vem no culto e não está preocupado em ter a presença de Deus com ele. Glória a Deus, aleluia. Ele vem para o culto só para dizer: estou aqui, sou filho de Deus. O Abinadab estava lá, 20 anos na arca. A arca ficou 3 meses na casa de Obed-edom. Deus abençoou de Natã, Deus de Deus. Então Davi agora vem e traz a arca, observando os mandamentos do Senhor. 6 passos, sacrifício, os levitas tocando. E a Bíblia diz que Davi vinha vestido com um vestido de linho. Aleluia, saltando, dançando. Eu imagino um culto pentecostal, irmão. Aleluia, com batismo com o Espírito Santo, a presença de Deus, cada holocausto, cada sacrifício, bênçãos de Deus, renovo sobre a vida do povo. Eu posso imaginar o povo que estava doente, que andava com Davi, sendo curado no meio daquela caminhada, naquele retorno da presença de Deus. Pessoas glorificando o nome do Senhor. Eu estava doente, fui curado. Aleluia, eu estava no miséria e comecei a prosperar, porque a presença de Deus começou a andar conosco. Davi chega em Jerusalém, saltando e dançando. Oh, glória! A presença de Deus, a glória de Deus no meio do povo. Davi saltava, pulava. Aleluia! Glória a Deus! Deus assim, É, Jesus! isso com ele. Aleluia! Cheia da presença de Deus. É, Deus! Aleluia! Não vou entrar, mas vou dar uma, né? Aleluia, uma alusão. Glória a Deus. Davi entra com a presença de Deus, trazendo bênção no meio do povo. E aí as mulheres vão ter, na sexta-feira, vão aprender sobre isso. Aí a Mical, esposa de Davi, vê Davi saltando e pulando e diz: oh, tá como um vagabundo no meio do povo.
Aleluia. Porque crente carnal não compreende as coisas. É verdade. Aleluia. Glória a A Deus. presença de Deus voltando para o meio do Glória a Deus. Davi estava alegre, o povo estava alegre. As mulheres cantavam, dançavam. Mas sempre vai ter alguém com o espírito de Mical para querer colocar Poderoso. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Mas isso eu vou deixar para a irmã Isabel. Aleluia. Na sexta-feira. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Vamos Deus. trabalhar neste tema. Aleluia. Tirando a Mical que há em mim. Aleluia. Aleluia. Nós vamos repreender o espírito de Mical na vida das nossas mulheres. Amém. Na vida dos nossos obreiros, porque Amém. o espírito não tem sexo. É. Aleluia. Ele toma homem e toma mulher. Está cheio de obreiro Mical também. É verdade. Aleluia. Que quando vê um crente pentecostal, vê uma igreja pentecostal barulhenta, pra que isso? É Que gritar verdade. desse jeito? Glória a Eu tô Jesus. surdo. Aleluia. Deus está falando. É Deus. Aleluia. Deus não é surdo, pra que aquele homem grita? Glória, Daquele jeito? Aleluia. É, irmão. Aleluia. É o espírito de Mical, que não sabe, não entende. Que aquele homem está cheio da presença